Hoje eu quero falar de um filme chamado A Vida de Brian. É uma comédia, tá? De um grupo chamado Monty Python e que foi muito famoso lá no Reino Unido, na Inglaterra, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Por que eu tô falando desse filme aqui no Pessoas e Talentos? Porque, primeiro, é uma comédia muito inteligente. Segundo, é um filme que é politicamente incorreto. E eu acho que a gente precisa começar a discutir esse assunto do politicamente correto com uma profundidade maior. A gente tem visto isso muito nas eleições, mas faz parte do nosso dia a dia. Então, daqui a pouquinho eu volto no politicamente correto. Só para falar do filme um pouquinho, dar uma sinopse para você. A Vida de Brian é um filme lá do final dos anos 70, de 79, e ele conta a história do Brian. O Brian é um cara que foi contemporâneo de Jesus Cristo, viveu ali no Oriente Médio, na época em que o Jesus estava pregando os seus ensinamentos, e num determinado momento ali o Brian é meio que confundido com um líder espiritual, por mais que ele não seja, tá? E aí várias coisas engraçadas acontecem em função disso, tá? O filme é construído quase como que uma série de sketches de humor, então são sketches curtas, aí são cenas curtas de humor, e os atores se revezam nos diferentes papéis, então presta atenção nisso para você não se confundir um pouco, tá? Os atores que fazem parte ali do grupo se revezam, então às vezes tem uma outra sketch que um ator está num outro papel. É muito engraçado, na minha opinião, eu curto muito. É um humor muito inteligente, então fica a recomendação aí, A Vida de Brian. Agora, você tem que ter uma cabeça aberta para assistir, tá? Se você for lá cheio de politicamente correto ou cheio de preconceitos, talvez você fique até ofendido com esse filme, tá? Ah, e é um humor interessante, até para traçar um paralelo, né? Eu acho que o humor do Monty Python é bem diferente, mas dá para traçar um paralelo um pouquinho com os Trapalhões aí no Brasil, né? A gente que é mais velho e assistiu os Trapalhões de domingo, os Trapalhões, meu, se você fosse pegar um vídeo dos Trapalhões hoje e mostrar para as pessoas, né? Puta, quanta gente não vai se sentir ofendida com as piadas que eles tinham ali, né? Que eram piadas politicamente incorretas, piadas contra gays, contra negros, contra minorias de uma maneira geral, né? Então eu entendo que o mundo evoluiu e a gente precisa hoje em dia ter um humor diferente, mas eu fico pensando que talvez a gente esteja indo demais nessa linha do politicamente correto. Isso está ficando chato, gente. Isso está ficando cansativo. Isso está fazendo a gente colocar vários dos problemas que a gente tem enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, para debaixo do tapete, né? E esconder isso lá debaixo do tapete. E quando a gente começa a colocar o lixo debaixo do tapete, a gente não resolve. Ele fica lá e depois ele volta com mais força. Então eu entendo um lado do politicamente correto. Agora, o que eu não concordo é o extremo. Eu acho que o politicamente correto está indo para um extremo que faz mal. Faz mal para as pessoas, faz mal para as empresas, faz mal para as organizações. Está chegando num nível em que se você falar uma palavra num determinado contexto, a sua carreira pode estar destruída para sempre. Sua carreira profissional, sua vida pode estar destruída. Então, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com isso e saber diferenciar um pouco também o que é palavra, o que é dito, do que é feito. A grande diferença entre ação e falar, né? Isso tem que ser considerado também, tá? Eu vejo que as pessoas colocam tudo hoje tudo no mesmo saco, né? Ah, fulano falou tal coisa, tem que mandar a pessoa embora e tudo mais. Ah, fulano fez tal coisa, é um outro grau de complexidade de problema. E eu fico abismado, sabe? Até para sair fora de política, eu não quero discutir política aqui com vocês hoje não. Sair fora de política, sair fora de mundo corporativo, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Então, meu Deus, você vai falar desse assunto politicamente correto no âmbito da política, no âmbito das empresas, daqui a pouco vão me bombardear aqui. Eu quero dar um exemplo para vocês do politicamente correto no mundo dos esportes, né? E como os esportes estão se tornando chatos de se assistir por causa do politicamente correto. E para quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou fã de Fórmula 1. Sou grande fã de Fórmula 1, lá desde a época do Nelson Piquet, do Ayrton Senna. Eu lembro quando eu era criança, assistindo as corridas do Senna
naquela Lotus preta ainda, depois a Lotus amarela, depois a McLaren, eu tinha 6, 7 anos de idade. Fiquei fanático por Fórmula 1 durante muitos e muitos anos. E a Fórmula 1, lógico que a tecnologia evoluiu, é lógico que a segurança evoluiu, né? Mas a gente foi de um extremo para o outro. A gente foi para uma situação em que as corridas lá dos anos 80, você tinha corrida na chuva, caindo o mundo de chover, você tinha batidas, você tinha um cara batendo no outro e tudo mais, e a corrida continuava, né? Então era um extremo até de problemas do ponto de vista de segurança, né? E pilotos acabaram morrendo por causa disso. Só que a gente foi para um outro extremo de hoje em dia, que você tem a figura lá do carro de segurança, que é o safety car, que pelo amor de Deus, gente, caiu 2 gotas de água na pista, os caras colocam um carro de segurança na pista, né? Quer dizer, um piloto encostou no outro, é punição. Tudo hoje em dia é punição na Fórmula 1, né? Então, o cara encostou, o cara falou tal coisa no rádio, não pode falar tal coisa, não pode encostar, olha, essa manobra foi agressiva demais, vai pro box tomar 10 segundos de punição. Quer dizer, tá chato de assistir porque boicotou tudo. Quer dizer, você acaba cortando as asas das pessoas, dos pilotos no caso, para criatividade, para inovação, para fazer algo fora da caixa, né? E olha, isso para trazer o mundo da Fórmula 1, mas a gente está fazendo isso com tudo. A gente está podando a criatividade das pessoas. Eu imagino hoje em dia o que não é a vida de um comediante. Pelo amor de Deus, você ser um comediante hoje em dia deve ser a profissão mais difícil do mundo. Porque como é que você vai fazer humor se você não pode fazer nenhuma piada com minorias, né? Então faz piada com branco, pode fazer piada com branco, pode fazer piada com quem tem essa cara igual eu tenho aqui, branco europeu, né, que também ninguém acha que eu sou brasileiro. Pode fazer, eu tô autorizando você a fazer piada, quer fazer piada comigo, pode fazer, gente, tá? Então, eu não sei, é um vídeo um pouco de protesto aqui, mas a gente tem que começar a olhar pro politicamente correto com outros olhares, porque tudo que tá aparecendo aí, e eu não vou citar nomes, mas tem muita gente aparecendo aí em vários campos de atuação, inclusive na política, né? Que são as pessoas totalmente contra o politicamente correto, que também acho que não é o caminho mais saudável, também não acho que simplesmente é a gente voltar lá para os anos 70, para os anos 80, não acho que essa é a solução, mas essa galera que está aparecendo aí e está arrebanhando milhões e milhões de seguidores, é por causa disso, porque as pessoas estão cansadas do politicamente correto. Estão cansadas desse extremo. Então, no cansaço de um extremo, a tendência é ir para o outro extremo. Né? Então acaba com tudo que é politicamente correto. E eu vou te dizer, eu acho que nenhuma solução, nenhum extremo é a solução, nem o outro extremo é a solução. Eu acho que o caminho do meio é a solução e a gente tem que encontrar esse caminho do meio. E isso se aplica para tudo, se aplica para o nosso trabalho, se aplica para os esportes, eu falei da Fórmula 1 aqui, se aplica para o futebol tá chato demais, tudo é falta hoje em dia, tudo tem que chamar o vídeo lá, o VAR, se aplica para a educação dos nossos filhos, se aplica para tudo. Então, vamos começar a ser mais ativo nesse debate, vamos começar a construir um debate mesmo, ao invés de ficar só nessa coisa, eu contra você, você contra mim, né? Vamos começar a debater esse assunto, e vamos começar a aprofundar, porque não dá mais, do jeito que tá, não dá. Grande abraço, que você tenha uma ótima semana aí, compartilhe esse vídeo nos seus WhatsApps, pros seus amigos, compartilha pra galera aí pra gente expandir esse trabalho. Um abraço.